ou anulando-as, para regredir ao resultado que a lei antiga apuraria. Guardar isso aqui que é fundamental, porque a nova lei fala exatamente numa figura chamada lucro fiscal que você terá que apurar eternamente. Certo? Lucro fiscal é o lucro contábil que a Lei 6.404 apuraria lá em 31/12/2007. Repito, lucro fiscal que a nova lei tributária se refere é o lucro contábil que a antiga lei societária apuraria, ou seja, é o lucro sem CPCs. Por que eu estou falando isso? Porque a partir de 2015, a empresa que distribui lucro, lembre-se, a distribuição de lucro é isenta com base no artigo 10 da Lei 9.249 de 95. Só que o fisco chegou e diz, olha, o governo está pedindo mais arrecadação. E deu a seguinte conotação. A isenção de distribuição de lucro é até o lucro que a lei tributária, a lei societária antiga apuraria. Se você distribuir acima, o que exceder terá imposto de renda na fonte. Ou seja, uma empresa que está no lucro real não está apurando a contabilidade pela contabilidade com CPCs. Aí ela apura um lucro com CPC e transfere para o PL. Na hora de distribuir dividendo, terá que recalcular aquele lucro. Porque vamos supor que apurou o lucro contábil com CPC, deu 10 milhões. Aí, pegou esse lucro aqui e fez ajustes regredindo ao que a Lei 6.404 apuraria lá em 2007. Digamos que dá 3 milhões. Ou seja, lucro que o fisco reconhece como lucro distribuível e isenta é 3 milhões. Então, 3 milhões é o lucro fiscal. Se distribuir os 10, 7 milhões terá retenção de imposto na fonte, se for pessoa física, e se for pessoa jurídica, terá que reconhecer pela equivalência patrimonial e oferecer a tributação de contribuição social e imposto de renda. Certo? A cabeça ainda está funcionando? Posso continuar? Muito bem. Então, não se esqueça, olha, o RTT está sendo extinto, mas a forma de apurar a regressão permanece e foi eternizado para duas coisas: apurar o lucro fiscal e o PL fiscal. Lucro fiscal é para distribuir de forma isenta e PL fiscal é para calcular o juros sobre capital próprio dedutível. Veja que eu ainda vou falar de juros sobre capital próprio aqui. Resumindo, juros sobre capital próprio não é o PL. PL lá do ano anterior, né, PL societário está dando 1 milhão. Aquele PL, ao longo deste ano, eu vou aplicar uma taxa de juros, digamos, de 10%. Certo? Deu quanto? 100 mil. A TJLP é o limite máximo. Está dando 8%. 80 mil. Então, se eu pagar ao sócio 100 mil, 20 mil é indedutível, porque excedeu o limite fiscal que sempre existiu. Além disso, eu tenho que recalcular aquele PL. O PL societário com o CPC está dando 1 milhão, e se eu fizer a regressão tributária e voltar para o que apuraria a lei de 31/12/2007? Se eu faço a regressão, encontro um PL pela lei antiga de apenas 300 mil. Isto quer dizer que o juros sobre capital próprio dedutível é o calculado sobre 300 mil, e se a empresa calculou juros sobre capital próprio sobre 1 milhão, o juros sobre capital próprio que incidiu sobre 700 mil, contabilizado como despesa financeira, terá que levar ao LALU e adicionar. Certo aí? Então, vocês estão percebendo que eu não estou aqui brincando com vocês, mostrando o que é difícil, não. O assunto é complexo, mas que quem é contabilista, quem é tributarista, quem quer enfrentar concurso de auditor tributário da Receita Federal, por exemplo, tem que dominar, tem que conhecer. E não é em qualquer lugar que você aprende isso não, viu? Então, se esforce. Então,
Olha só, voltando. Entenderam aqui a figura do F-Conte? O F-Conte, como uma figura de neutralidade tributária para calcular imposto de renda, é uma figura que existirá até 2014. A partir de 2015 entra uma nova lei tributária onde o F-Conte some. No entanto, né, o fisco vai ter que criar um aplicativo para que a empresa calcule o lucro fiscal, que é fazer o que o F-Conte fazia, que é regredir para o lucro que a lei societária 6404 apuraria lá em 2007. Certo? Muito bem, por isso que alguns criticam, não deveria ter extinto o F-Conte. Por quê? Porque esse lucro não tem que ser apurado para poder saber qual é a parcela do lucro que é isenta? Certo? Mas né, são cabeças aí pensantes, né, que a gente pode não concordar, mas sabe-se de uma coisa, do que está feito, né, o F-Conte está sendo extinto, né, F-Conte está sendo extinto aqui em 2013, em 2014, faço ainda o RTT, só que vou fazer lá na SF. E certamente dentro da SF eu vou ter que, né, daqui por diante, eternamente calcular a figura do lucro fiscal e IPL fiscal, que é calcular lucro e IPL sem CPC. Ou seja, lucro e patrimônio líquido, né, brasileiro e não internacional. Melhorou o raciocínio? Tá bom. Agora, continuando, então. Veja, estamos querendo calcular o imposto de renda, hein? Fizemos, então, o RTT, encontrei o prejuízo antes do imposto de renda. Agora sim é que eu vou lá no LALU e vou calcular o imposto de renda. Este cálculo você conhece. Como é que eu encontro o lucro real? Diz aí. Pego o resultado líquido contábil e faço as adições, exclusões e compensações previstas na lei tributária, não é assim? As chamadas adições e exclusões regulares, que estão previstas na lei. Então, está previsto na lei que as despesas indedutíveis têm que ser adicionadas. Então, vamos lá. Prejuízo. Antes do imposto de renda, colocando entre parênteses para não perdermos. 3 mil. Aí, vamos lá. Na DRE, essa primeira receita é tributável, a segunda é isenta. Se ela entrou somando, está neste resultado aqui, que está aqui, para não tributá-la, o que eu faço? Excluo a receita isenta de 5 mil. Certinho? Essa primeira despesa é dedutível, já entrou subtraindo, então não tem que fazer mais nada. A segunda despesa é indedutível, se ela entrou subtraindo, eu vou pegar esse resultado, que já está ajustado, regredido, não é isso? E faço o quê? Adição de despesas indedutíveis de 10 mil. Ah, agora sim, cheguei àqueles 2 mil que eu pensei. Menos 3 com mais 10, mais 7. Menos 5, 2 mil de lucro real. Certo aí? E vamos supor, aquele exemplo, lembra-se? Tem prejuízos fiscais. Tinha colocado 3 mil, não é? Muito bem. O que é prejuízo fiscal? Se esse lucro aqui der negativo, não existe o termo prejuízo real. Aí prejuízo fiscal não terá imposto, mas esse prejuízo fiscal poderá ser compensado com lucros reais de períodos futuros. É o caso aqui. Eu tenho prejuízo fiscal de períodos anteriores, 3 mil. Quanto daquele valor eu vou levar para compensação? Lembre-se, não posso compensar mais do que 30% da base de cálculo antes da compensação. Então, eu demonstro 2 mil vezes 30%, que dá 600. Então, somente 600 é que eu trago aqui para compensação. Vai sobrar um saldo para futura compensação de quanto? 2.400. Então, aqui o lucro real, base de cálculo do imposto de renda, é 1.400, vezes a alíquota de 15%, encontrei o imposto de renda de 210, pronto, encontrei aquele mesmo imposto, lembra-se? Volto aqui para a contabilidade, menos o imposto de renda 210, dá um lucro
líquido do trimestre de 6.790. Detalhe interessante, com o advento da nova lei, que é convergência para a contabilidade internacional, o resultado é outro, concorda? Tá ok? Então você está vendo que com a contabilidade internacional o resultado de uma empresa é o outro. Alguns estão tendo mais lucro, alguns mais prejuízo, conforme os ajustes, né, a aplicação dos CPCs. Certo? Vamos então agora falar da Lei 12.973, que pode ser assim, né, dito, regime tributário definitivo. Então, raciocínio. Nós tínhamos aqui até 31/12/2007, o quê? O regulamento do imposto de renda, decreto 3.000 de 99. Isto continua sendo aplicado. E vai ser aplicado até que data? 31/12/2014. Só que, nesse período aqui, então olha só, esta lei, ela termina aqui. Porque a partir dessa data, 1/1/2015, entra em vigor essa nova lei 12.973. Certo aí? Então, veja, né? Claro que regulamento é só o quê? Uma consolidação das leis que, né, que foi sendo alterada, que está em vigor. E aí, então, agora entra essa nova lei tributária definitiva. Agora, nesse período aqui, de 1/1/2008 até 31/12/2014, né? Porque a partir daqui entra em vigor a contabilidade internacional. Certo? E a contabilidade internacional traz novas receitas e novas despesas. Este período aqui, até 2014, tem que fazer o quê? O RTT. O RTT se faz num livro chamado o quê? F-Conte, mas o F-Conte, né, se faz até que data? 31/12/2013. Então, já terminou. O de 2013 foi entregue agora em 30 de junho. Mas, e o RTT desse último períodozinho aqui? Que é 2014. Né? Então, esse RTT, que foi aplicado no F-Conte, o RTT agora vai ser feito no SF, Escrituração Contábil Fiscal, que é um livro fiscal definitivo, que, né, é um super de um sistema dividido em blocos, cada bloco é um aplicativo. Então, dentro do SF tem um aplicativo RTT, só para o ano 2014, tem um aplicativo LALU, tem um aplicativo LASIX, que é para contribuição social, certo aí? E tem outros aplicativos, por exemplo, a DIPJ. Certo? Você não vai mais entregar a declaração do imposto de renda de pessoa jurídica, você vai entregar a ECF até 31 de julho do ano seguinte. Um detalhe importante. Na lei, consta que a ECF, aliás, na lei não, né? Na Instrução Normativa 1422 de 2013, que criou a nova ECF, essa nova ECF, né, a norma que criou, está dizendo que a entrega é até 31 de julho do ano seguinte. No layout do sistema que está sendo criado pela Receita Federal, né, tem um manual. E no manual está dizendo que é até 30/6, quer dizer, há um desencontro aí. Né? E certamente os técnicos da Receita Federal vão ter que observar isso aí e corrigir, porque o que vale é o que está na instrução normativa, que é até 31/7. Claro que isso não vai ser resolvido. Tá ok? Bom, então, ECF é um livrão, né, que traz muita coisa.
um aplicativo para fazer somente o RTT de que ano? 2014, traz o Lalu Digital, traz o livro de apuração da contribuição social, traz o RPJ e vários outros aplicativos. Entendido aí? Muito bem. Antes de apagar aqui, vamos começar a entender como que está aqui. Né? Que é o seguinte, ó. Nova lei tributária, 12.973, que pode ser chamado de regime tributário definitivo, não está assim expresso, mas pode ser assim chamado porque é a lei que veio em definitivo. Lembra-se, nós tínhamos aqui uma lei tributária, entrou em vigor a nova lei societária, teve que passar por regime de transição até que surge a nova lei, surgiu a nova lei. Então, essa lei é a definitiva. Certo aí? Essa lei definitiva deve ser aplicada de que forma? Em primeiro lugar, aplicar o que se aplicava antigamente. Antigamente, até 2007, como é que se fazia? Eu fazia uma contabilidade pela Lei 6.404, ia lá para o Lalu e fazia as adições, exclusões e compensações e calculava o imposto. Isso volta a ser feito a partir de 1º de janeiro de 2015. Isso quer dizer o seguinte, ó, que eu vou pegar esta contabilidade com CPC, olhando para cá. Eu vou pegar esta contabilidade com CPC, não vou para o FConte, vou direto para onde? Para o Lalu. Certo aí? Então, agora está tudo regulamentado em definitivo, o que é que você tem que adicionar e excluir. Certo? Então, por exemplo, impairment. Até então, tinha que fazer o quê? A neutralidade, concorda? Fazendo a adição. Só que terminou o RTT. Agora eu vou no Lalu, né, e faço o quê? Adição regular, que é o mesmo efeito matemático. Correto? Só tem que tomar o cuidado num detalhe. Porque a primeira impressão que se tem é o seguinte, ó, que essas adições e exclusões que existiam no RTT vieram todos para cá no Lalu e não é verdade isso. Tá? Por quê? Porque tem essa história, olha. Acompanhe. Nós tínhamos aqui a Lei 6.404 de 76. Aí, quando surge a Lei 11.638 de 2007, lá no artigo 177, parágrafo 2º, disse o quê? Que essas novas receitas e despesas não terão efeito o quê? Tributário. Não pode o fisco querer tributar essa receita, nem permitir a dedução dessa despesa. Daí, essas receitas e despesas, até que surja uma nova lei tributária, elas foram o quê? Neutralizadas, não é isso? Elas deveriam ser neutralizadas para sempre, de acordo com o artigo 177, parágrafo 2º. Só que o governo deu um golpe aqui, pouca gente percebeu, que é o seguinte, ó, a medida provisória 449 de 2008, que se converteu na lei o quê? 11.941 de 2009, ela alterou esse artigo 177 e o que fez com esse parágrafo 2º aqui? Né? Retirou, chegou aqui nesse parágrafo 2º, que tinha esse termo aqui, ó, que essas receitas, essas novas receitas e despesas não teriam efeito o quê? Tributário. O que é que foi feito? Né, que previa a Lei 11.638, o que é que a medida provisória 449 fez?
revogou esse dispositivo. Ao revogar ele revogou esse dispositivo e criou o artigo 15, que disse o seguinte, que a empresa deve aplicar o RTT até que surja uma lei tributária definitiva. Até que surja o regime tributário definitivo. Então, conclusão, olha só. O RTT deu o efeito não tributário até surgir a nova lei. Já a nova lei tributária não tem que necessariamente substituir essas adições e exclusões que estavam no FCONT, levar para o LALU. Pode não levar todas e não tem levado todas. Com isto, o legislador tributário inteligente, o que ele fez? Ele fez aumentar a carga tributária. Estão entendendo o raciocínio? Por isso é que eu não posso simplesmente fazer o cola e copia. Ou seja, eu não posso dizer que os itens que são CPC serão todos o quê? Eliminados no LALU. Não. Raciocínio agora é o seguinte, que a nova lei tributária, que entrou em vigor, ela mantém o quê? Ela reconhece a contabilidade societária que está aqui digitalmente no computador da empresa, que foi enviado para onde? Para o SPED. Então, ela recepciona a contabilidade com CPCs. Certo aí? E agora, ele diz, ó, os itens que eu não admito, eu ressalvo. Certo? Então, conclusão. Lembre-se, a lei tributária nova, os itens que ela não recepcionou, ela expressamente, o quê? Rejeitou. Tá? Então, se ele rejeitou, tem que ir lá no livro fiscal e fazer o quê? O ajuste. Entendido aí? Aí você diz, espera aí, mas o artigo tal da lei 12.973 recepcionou o item X. Mas não disse mais nada. Significa dizer que recepcionou e admitiu. Exemplo. Vamos supor que, hipótese, hein? Vamos supor que a despesa de impairment, que é a nova despesa, não é isso que surgiu com a nova lei, é a despesa CPC. A contabilidade reconheceu o impairment aqui e enviou para o SPED. Impairment. Isto aqui eu vou levar para onde? Lá para o ECF, e no ECF eu vou fazer o quê? Vou buscar o bloco aplicativo que trata do LALU digital. E lá o que eu vou fazer? Agora eu vejo, a lei então recepcionou. Agora admitiu? Vamos supor que a lei tenha admitido. Nesse caso eu não tenho que fazer nada no LALU. Mas vamos supor, agora sim, a lei na verdade não admitiu. Está lá expressamente. Então o que eu vou ter que fazer? Adicionar o impairment. Nesse caso coincidiu com o que se fazia no FCONT. Certo aí? Mas há situações que se ajustava no FCONT, mas não se ajusta aqui. Por quê? Porque o legislador recepcionou e admitiu. Então, conclusão. Você já sabe, a Lei 12.973 recepcionou, por meio do SPED, todos os CPCs, do artigo 1º ao artigo 70 da lei. E as receitas e despesas não admitidas, ela ressalva. Se ela ressalvou, eu vou ter que ir no livro fiscal LALU e fazer o quê? O ajuste. Certo aí? Tá. Agora, para entender essa questão dos ajustes, eu quero entrar num assunto novo, que é a figura das adições e exclusões regulares. Então, vou deixar o quadro nessa posição e amanhã eu continuo.